Olá, olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Hoje nós vamos aprender mais um pouco da Palavra de Deus. Nós vamos falar sobre a lição número 5 da nossa revista. É mesmo, já estamos na lição número 5 da nossa revista. Eu peço ao Senhor nosso Deus que continue abençoando cada um de vocês. Que o amor dele esteja sobre a vida de vocês e também sobre os seus familiares e que tenham muita saúde. Peço também a Deus que abençoe a nossa aula, a nossa lição de hoje, que nós possamos aprender o que Deus quer de nós nesta lição de hoje. A nossa palavra-chave da lição de hoje é trabalhadores. E o título da nossa lição é Os Trabalhadores da Casa de Deus. Isso, os trabalhadores da Casa de Deus. A nossa lição se encontra na Bíblia Sagrada, no livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 2, e também no primeiro livro de Crônicas, capítulo 24, a partir do versículo 3 até o versículo 19. Muito bem, crianças. Nós vamos falar sobre os trabalhadores. Sabe, crianças, Deus, ele sempre precisou de trabalhadores na sua casa. Por esse motivo, Deus separou os levitas para serem trabalhadores na casa de Deus. Sabe por que eles chamam levitas? Porque eles eram descendentes de Levi, eram filhos de Levi. Isso mesmo. E Deus separou o levita Arão. Arão era levita, ele pertencia à tribo de Levi. E Arão foi separado para ser o sacerdote principal para a casa de Deus. Isso mesmo, Arão foi separado para ser o sacerdote principal. E também os seus filhos foram separados para serem sacerdotes ajudantes na casa do Senhor Deus. Isso mesmo. O trabalho do sacerdote era orar pelo povo e também fazer os sacrifícios para os animais. Lembram que nós falamos sobre o altar do sacrifício, o altar de bronze. Isso mesmo, crianças, era nesse altar que se faziam os sacrifícios dos animais para o povo de Deus, para os pecados do povo de Deus. Isso mesmo, esse era um dos trabalhos do sacerdote na casa do Senhor. Hoje, o nosso sacerdote é o nosso pastor. Isso mesmo, não é mais necessário fazer sacrifícios de animais, porque Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar. E por esse motivo, não precisamos mais fazer sacrifícios, não é mesmo? Então, crianças, também lá na casa do Senhor haviam outros levitas separados para fazerem o trabalho. Na casa do Senhor, isso mesmo, eram os levitas que carregavam a arca do Senhor e também levitas para manter a casa do Senhor sempre muito bem limpinha. Existia também esse serviço lá na casa do Senhor. Sabe, crianças, o tempo do rei Davi, ele separou alguns levitas para fazerem os trabalhos lá no templo. Lembram do templo que foi falado na aula anterior, que foi construído pelo rei Salomão? Então, crianças, o rei Davi ainda estava vivo e ele separou alguns levitas, alguns sacerdotes para o trabalho. E como era muito trabalho que havia no templo do Senhor, o rei Davi separou alguns em grupos, para cada grupo ser responsável por cada trabalho no templo do Senhor. Isso mesmo. O rei Davi separou levitas
para fazerem o culto de adoração ao Senhor. Isso mesmo, crianças, isso mesmo. Então, o rei Davi separou os sacerdotes para o culto de adoração, separou também alguns que eram fortes e valentes para ficarem no portão do templo, para guardar o portão do templo, isso mesmo. E também separou alguns para ficarem lá no templo guardando a sala dos tesouros. Lá no templo havia uma sala onde se guardavam todos os tesouros, todos os presentes que o povo levava para agradar a Deus. Eram presentes de ouro, de prata, todos muito valiosos. E haviam sacerdotes para guardar os tesouros lá no templo. Hoje em dia, nós também temos quem guarda os nossos tesouros. São os tesoureiros da nossa igreja. Eles são os responsáveis, são os irmãos que recolhem as ofertas e também guardam toda a oferta para fazer a compra de algo que possa precisar na casa do Senhor, a manutenção da casa do Senhor. Isso mesmo, havia esses tesoureiros, havia lá no templo os tesoureiros e hoje em dia nós também temos os tesoureiros na nossa igreja, certo? E também lá no templo havia mais um outro trabalho muito importante que era feito. E sabe qual era? Era descrever tudo o que acontecia e também ajudar o povo de Israel nos problemas que apareciam. Era também um trabalho dos sacerdotes. Sabe, crianças, na casa de Deus há muito trabalho. E é necessário que hajam trabalhadores para poder fazer esse trabalho. Então, o Senhor Deus diz na nossa palavra-chave, trabalhadores. Precisamos de trabalhadores. E é nosso texto áureo de hoje, que se encontra no livro de Salmos, no livro de Salmos 65, versículo 4, diz assim: como são felizes aqueles que tu escolhes para viverem no seu templo. Vamos repetir? Como são felizes aqueles que tu escolhes para viverem no seu templo. Salmos 65, verso 4. Salmos 65, verso 4. Isso mesmo, crianças. Sabe, crianças, Deus separou alguns trabalhadores lá no tempo de Davi. E hoje ele conta com cada um de nós. É verdade, crianças. Sabe, lá no livro de Efésios, no capítulo 4, peça para o papai e a mamãe ler para vocês. O Senhor diz que separou missionários. O Senhor separou pastores. O Senhor separou evangelistas. O Senhor separou professores para estarem fazendo o trabalho na casa do Senhor. Também separou diáconos e separou também aqueles que fazem a manutenção da casa do Senhor. É isso mesmo. Está lá na nossa Bíblia, no livro de Efésios, a partir do capítulo 4. E sabem, crianças, vocês podem estar perguntando, mas que trabalho que eu posso fazer na casa do Senhor? Vocês, por enquanto, têm trabalhos que ainda não podem fazer, mas existe sim trabalho que você pode fazer na casa do Senhor. Você pode ser um evangelista, você pode ser um músico na casa do Senhor, você pode louvar ao Senhor e também você pode ser o evangelista, aquele que fala do amor de Deus para as pessoas. Você pode falar para um amigo, você pode falar para os seus vizinhos e também convidá-los para estarem na casa do Senhor.
Então, crianças, Deus, Ele sempre conta com aqueles que podem e querem trabalhar na sua casa. E como diz no nosso texto áudio de hoje, são felizes aqueles que trabalham na casa do Senhor, aqueles que o Senhor escolhe para trabalhar na sua casa. Deus, Ele sempre espera que nós trabalhemos para a casa dele e façamos tudo muito bem feito e com muita alegria, porque o Senhor se agrada daqueles que fazem as coisas da casa do Senhor com alegria. Então, crianças, vamos trabalhar para o Senhor, trabalhar na casa do Senhor. A oração também é uma forma de trabalho e adoração ao Senhor. E hoje nós podemos, então, falar que nós somos trabalhadores na casa do Senhor. Eu espero que vocês tenham aprendido com a lição de hoje e que o Senhor Deus possa usar cada um de vocês, cada um de nós na casa dele para o trabalho a ser realizado. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.